Esta audiodescrição foi feita por Cleonor Uchoa, acadêmico do curso de licenciatura em Física pela Universidade Estadual do Ceará. Texto escrito por mestre Rafael Ellerbrook. Porque o homem ainda não voltou à Lua. A chegada do homem à Lua ocorreu graças à missão Apollo 11. Entretanto, quase 50 anos depois, jamais voltamos lá. Conheça os motivos que estão por trás disso. Última vez que um ser humano pisou na superfície da Lua foi em dezembro de 1972, durante a missão Apollo 17. Ao longo das décadas que se seguiram, a NASA planejou a volta do homem ao nosso satélite natural. Entretanto, muitas dificuldades adiaram possíveis missões. Esses obstáculos não são tecnológicos, e sim políticos e econômicos. Apesar de a missão Apollo ter sido encerrada em 1972, a Lua ainda continua a ser um objeto de estudo de grande interesse da NASA. Graças às missões tripuladas nela, a NASA pôde enviar mais de 500 amostras do solo e das rochas do satélite para diversas instituições ao redor do mundo. As análises científicas dessas amostras têm rendido novos conhecimentos importantes para entendermos a história, a estrutura e a composição do nosso único satélite natural. Apesar de não termos retornado à Lua, hoje conhecemos, detalhadamente, o relevo de sua superfície, bem como a sua composição mineral. Os exemplos mais notáveis do interesse humano pela Lua são as sondas robóticas não tripuladas enviadas para fotografar e colher informações sobre a superfície lunar. Dentre essas sondas, destacamos a Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, lançada pela NASA no ano de 2009. Atualmente, essa sonda encontra-se na órbita da Lua, com velocidade de 1,6 km/s e a 50 km do solo lunar. Por meio da LRO, uma enorme quantidade de informações vem sendo extraída da Lua. Em algumas das fotos tiradas pela sonda, foi possível reconhecer até mesmo o local de pouso, as pegadas e alguns objetos deixados pelos astronautas das missões do projeto Apollo. Graças à presença de sondas robóticas e diversos dispositivos tecnológicos deixados na Lua, a humanidade obteve uma grande quantidade de conhecimento sobre essa. E pelo menos até então, não era necessário que se investisse novamente a mesma quantidade massiva de recursos financeiros para conhecer seus detalhes. De acordo com a NASA, a companhia vem dispensando esforços para liderar um programa de exploração espacial sustentável e inovador, com a ajuda de empresários de todo o mundo. No entanto, o foco principal da agência não é a Lua, mas sim a exploração do sistema solar. Começa-se pela Lua, para que, em seguida, possa-se chegar a Marte. Por isso, pode-se dizer que o homem ainda não voltou à Lua porque não há mais tanto interesse quanto antigamente na sua exploração. Hoje já possuímos e produzimos continuamente uma quantidade de conhecimento relevante, apenas com os equipamentos e procedimentos atuais, sem necessidade de estarmos por lá. Entretanto, em breve o homem voltará a pisar na Lua, por volta de 2024, mas com outro intuito: instalar um posto avançado de exploração espacial em solo lunar. Projeto Artemis. Recentemente a NASA divulgou a sua nova missão, que tem o início previsto para 2024. Artemis. De acordo com a mitologia, Artemis é a deusa grega representante da Lua e irmã de Apolo, cujo nome, referente às descobertas e à colonização, serviu de bástimo para o programa que levou o homem à Lua pela primeira vez. O principal objetivo dessa próxima missão é estudar quais são as possibilidades de colonização da Lua, para que, futuramente, por volta de 2030, seja possível lançar foguetes em direção a Marte que partirão do nosso satélite.
Algumas das metas do projeto Artemis incluem levar a primeira mulher à Lua e também o desenvolvimento de uma espaçonave capaz de levar os seres humanos de volta ao satélite, bem como explorar os confins do sistema solar. Essa espaçonave, batizada como Orion, será equipada com uma grande quantidade de recursos e tecnologias altamente confiáveis que possibilitarão viagens de até 6 meses de duração, tripuladas por até 6 astronautas. O projeto Artemis é ambicioso, mas conta com a participação de empresas privadas. A Boeing, por exemplo, produzirá o maior foguete já construído pela humanidade, o Space Launch System, SLS. Este terá, aproximadamente, 100 metros de comprimento e será capaz de transportar até 45 toneladas de equipamento para fora da Terra, além de ser o responsável por lançar a espaçonave Orion em direção à Lua. De acordo com as estimativas da NASA, o custo da missão será de, aproximadamente, 30 bilhões de dólares. A missão Artemis será dividida em 3 etapas distintas. A primeira etapa, não tripulada, será realizada em 2020 e servirá para a realização de diversos testes preliminares. O segundo voo, previsto para 2022, levará uma pequena tripulação para uma viagem que orbitará a Lua. A última etapa da missão será a entrega de peças, feita pela espaçonave Orion, para a construção da Lunar Orbital Platform Gateway, LOPG. A LOPG, vulgo Gateway, será uma grande estação espacial que ficará em órbita lunar e receberá os recursos necessários para que os seres humanos possam instalar-se temporariamente na Lua de maneira sustentável. A coleta de recursos será realizada pela espaçonave Orion, que trará os recursos da Gateway para a superfície da Lua. A coleta de recursos será realizada pela espaçonave Orion, que trará os recursos da Gateway para a superfície da Lua. Concepção artística da estação Gateway e da espaçonave Orion. Créditos: NASA. A estação espacial LOPG custará cerca de 450 milhões de dólares e será financiada pelo governo norte-americano, além de diversas empresas privadas. A LOPG descreverá uma órbita elíptica de 6 dias ao redor da Lua, em alturas que variam entre 1.500 km e 70.000 km. A estação funcionará com energia solar e gerará cerca de 50 kW de energia com base no efeito fotoelétrico. A propulsão dessa estação espacial funcionará com base na eletricidade gerada pelas placas solares instaladas nela. Esse sistema de propulsão, o Advanced Electric Propulsion System, AEPS, será constituído de 4 propulsores elétricos de, aproximadamente, 12,5 kW de potência cada. Os propulsores elétricos funcionam com base na aceleração de íons gasosos, como o xenônio, pela aplicação de um intenso campo elétrico. Quando os gases são expelidos para fora dos propulsores, uma força de reação atua sobre o foguete, produzindo uma força no sentido oposto que é capaz de acelerar a espaçonave. A missão que levará novamente o ser humano à Lua está diretamente ligada com a exploração de Marte. As missões tripuladas à Lua permitirão a realização de testes com novas tecnologias que poderão, algum dia, ser usadas em Marte, como habitat humanos artificiais e novos sistemas de suporte à vida. Desse modo, futuramente, talvez sejamos capazes de construir postos avançados de exploração autossustentáveis, mesmo longe da Terra.